Como começar como um QA em 2024? Galera, hoje aqui eu vou mostrar para vocês, caso você esteja começando como um QA ou caso você já seja um QA e quer saber quais são as próximas tecnologias que vão ser utilizadas, então é nesse vídeo que você vai pegar isso, tá certo? Nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo que eu acho que um QA tem que ter em 2024 e quais são as coisas melhores para ele aprender. E caso você não me conheça, eu sou o Manny, eu sou aqui um engineer há mais de 8 anos, eu trabalho e moro aqui no Canadá e bora pro vídeo. E aí, time, como vocês estão? Galera, hoje a gente vai falar aí o que vai vir para esse ano de 2024. O que você, QA, tem que saber no ano de 2024 para ser um QA bem-sucedido, para se considerar um QA Engineer, tá certo? Galera, eu não vou ficar fazendo aqui necessariamente um roadmap. O que eu vou falar são sobre tecnologias e processos que eu acho que vão fazer mais sentido em 2024, que vão crescer, ou de alguma forma vão continuar expandindo ou vão continuar dominando o mercado, tá bom? Não pense que aqui vai ter muita coisa de diferente, porque sinceramente o ano de 2023 foi ótimo para as tecnologias, teve muita coisa legal, e eu acho que esse ano de 2024 ainda vai ter muito para dizer, mas eu acho que a gente não vai mudar tanto assim, então fica tranquilo caso você esteja com medo de ter que aprender um monte de tecnologia, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar trazer tópicos aqui falando sobre automação de testes. Dentro de automação de testes eu vou falar sobre automações de testes end-to-end, né, as automações de teste mais consideradas para front-end, e também vou falar sobre automação de testes para API, tá bom? Além disso, eu vou falar sobre tecnologias que são utilizadas no mercado, que são desenvolvidos os projetos. Então, por exemplo, às vezes a gente fala sobre automação de testes, mas a gente não fala aí sobre a tecnologia que o desenvolvedor utiliza para desenvolver algo no front-end ou no back-end, tá certo? E para poder fazer isso, eu vou me utilizar de dados entregues pelo Stack Overflow, que aí, se eu não me engano, é uma das maiores empresas, né, que tem uma comunidade mais forte em tecnologia. Então eles estão tirando esses dados todos voltados aí a tudo que eles têm aí do Stack Overflow. Caso você não conheça, é um ótimo site aí para tirar dúvidas sobre desenvolvimento, tecnologia no geral, tá bom? Então, time, na área de desenvolvimento de automação front-end, tá bom? Obviamente não é necessariamente só front-end, mas eu gosto de separar assim. Quais são as tecnologias que eu diria que vão continuar crescendo e que vão fazer diferença no mercado, tá bom? Então, primeira coisa, galera, eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre essas três tecnologias, que seria Selenium, Cypress e Playwright. Eu tive um vídeo falando só sobre elas, tá bom? Falando só sobre essas três, tudo que eu acho das três, qual que é a melhor para você. Porém, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre elas porque elas fazem parte aí do nosso 2024. Galera, primeira coisa, Selenium é a mais antiga das três e ela vai deixar de ser utilizada lentamente, tá bom? Ela é uma ótima tecnologia, tem muitas empresas que ainda utilizam Selenium, porém, é uma tecnologia que não está sendo mais tão utilizada assim em novos projetos. Então, é uma tecnologia que eu vejo decair, tá bom? Ela vai ficar aí mais para trás, porque as outras tecnologias são muito melhores, elas são mais rápidas, mais fáceis de serem instaladas, tá bom? Então, tudo isso é importante saber. Porém, saibam que o Selenium não vai morrer em 2024, ele vai continuar vivo, vão ter muitas empresas ainda trabalhando com ele, tá bom? Agora, vamos falar sobre Cypress e Playwright, que na minha opinião é onde que vai ficar aí essa batalha. E galera, a batalha entre Cypress e Playwright vai acontecer da seguinte forma. Sinceramente, na minha opinião, Cypress vai ganhar e Playwright vai continuar crescendo, porém numa velocidade bem menor. E isso considerando todo o ano de 2023. Eu vejo que a equipe do Cypress, eles têm muito mais investimento na parte de marketing, tá bom? O Cypress, ele se tornou uma empresa, basicamente, né? Não é só uma ferramenta, não é só uma plataforma que você utiliza testes, mas eles se tornaram uma empresa e eles também dão solução até mesmo aí para CI/CD, né? Que é a parte de Continuous Integration e Continuous Development. Ele é totalmente de graça e ele é muito, muito fácil de se iniciar. Cypress é uma tecnologia incrível. E se você está começando aí, inclusive eu falo isso no meu outro vídeo, se você está começando agora, vai para Cypress, tá? Cypress para automação não existe ferramenta mais simples de se aprender, tá certo? Inclusive, Cypress.io é o site deles, é a casa deles, é onde você vai pesquisar sobre isso. E eles também têm outros tipos de produtos, né? Então eles têm o Cypress Test, eles também têm o Cypress Cloud, que é muito competente, tá bom, galera? Eu não cheguei a utilizar muito dela, mas ela tem várias integrações simples com Cypress e React, e você pode se utilizar aí de uma forma inicialmente gratuita, tá? Dá para fazer gratuito, porém não é para sempre. Além disso, Cypress é uma ótima ferramenta que você trabalha diretamente aí, se você quiser, com testes de API, né? Ele não foi feito para testes de API, mas ele está fazendo testes de API muito bem, principalmente depois das últimas atualizações que o Cypress trouxe. E aí,
como eu disse, né, o marketing deles é muito mais visto, é mais reforçado do que o do Playwright, então acho que ele vai crescer mais, então vai ter muito mais empresa adotando. Não é à toa que Cypress ele tá na top 3 mais utilizadas atualmente, sendo que ele é uma tecnologia super nova. E aí a gente vai ter Playwright. Se o Playwright não correr atrás disso, né, se essa ferramenta não correr atrás disso em 2024, eles vão ficar um pouquinho para trás, sendo que eles são uma ferramenta incrível que roda com 5 diferentes tecnologias, né, linguagens. Então você pode rodar com JavaScript, TypeScript, Python, Java ou .NET. Então, galera, é literalmente uma tecnologia que roda basicamente nas principais linguagens utilizadas atualmente. E além disso, a Playwright é da Microsoft. Então a gente vai ter que ver qual vai ser o interesse da Microsoft de colocar um pouquinho mais de dinheirinho para ver se eles fazem um boost aí nesse marketing do Playwright. Só para vocês saberem, no canal a gente vê muita coisa sobre Cypress, porque é a tecnologia mais fácil de se iniciar, porém, atualmente no trabalho eu estou utilizando o Playwright. E galera, eu estou utilizando há mais de um ano o Playwright e eu estou adorando, sinceramente. É uma das melhores tecnologias para teste que eu já usei, e ela ganha, na minha opinião, por pouco, mas ela ganha sim do Cypress em questão de velocidade e facilidade de customização. Porém, o Cypress é muito mais fácil e também é quase tão rápido quanto. Então, a gente vai ter que ver em 2024 como que vai ser. Então, galera, agora falando sobre automação de API. Galera, a automação de API, a gente aí não tem muita coisa diferenciada. Obviamente, a gente tem um Cypress aí que ele tem formas de você criar automações de API, porém, não é a melhor forma. O que você pode utilizar, caso você esteja começando, ou se você já é um QA que está aprendendo aí a utilizar a API, ou já sabe utilizar a API, já sabe como ela funciona, mas quer fazer uma automação legal nela. Você pode utilizar, caso você queira iniciar com automação de um jeito simples, você pode utilizar Postman. Postman é uma plataforma incrível, eu uso ela desde que eu comecei a trabalhar como QA, e sinceramente ela é muito fácil. Antigamente o pessoal falava que ela era meio pesada, mas hoje isso não é mais uma verdade. Além disso, os últimos updates também do Postman, eu falo bem do Postman pra caramba, os últimos updates do Postman, eles foram incríveis e ainda por cima adicionaram IA integrada no Postman. Então você consegue fazer testes super rápidos, fazer até mesmo automações de forma mais rápida, simplesmente porque você tem uma IA embutida agora na plataforma do Postman, tá certo? Então, galera, se você nunca automatizou com Postman, né, se você nunca fez nada com Postman, saiba que ele é uma ótima ferramenta para fazer isso. Talvez não a melhor, mas é a melhor ferramenta para os iniciantes e a melhor ferramenta para você que quer alguma coisa rápida, tá bom? Porque é muito normal você iniciando como QA ou até mesmo com desenvolvimento, você precisa aprender a testar API, não tem jeito. E Postman vai ser utilizado para isso e de quebra você ainda pode criar automações. Caso você não saiba, a gente tem alguns vídeos aqui no canal onde eu automatizo algumas APIs com Postman e é super simples e super fácil. Então, galera, Postman é uma ótima pedida. Agora a gente vai falar sobre automação para API, só que eu vou falar sobre JavaScript. Desculpa, galera, eu hoje estou focado em JavaScript, infelizmente eu não vou conseguir dar dicas aí para Java, para outras tecnologias para teste de automação API, porém, para JavaScript eu conheço. E o que você vai utilizar para fazer testes de API com JavaScript, caso você queira criar um projeto separado e robusto para sua API? Como que você vai fazer? Você pode utilizar duas tecnologias que, na minha opinião, são as melhores atualmente. Você pode utilizar Jest, é uma tecnologia super utilizada, super nova, ela é incrível, tá bom? Ela é, inclusive, muito abrangente. Se as pessoas trabalham com JavaScript aí na sua empresa, por exemplo, tanto front-end quanto back-end, tanto faz, provavelmente eles podem estar usando o Jest. Existem outras ferramentas, né, que fazem o mesmo, porém o Jest é a maior delas, na minha opinião, e é a mais utilizada, abrangente, tá bom? E Jest, tá, galera, por que ela é tão utilizada pelos devs? Porque ela é uma ferramenta de teste automatizado para teste unitário, tá bom? Então, ela já, às vezes já está até no projeto que você está trabalhando. E aí você utiliza Jest com uma outra ferramentinha que é para você poder fazer as requisições HTTP, né? Então, para você poder bater na sua API, que é o Supertest. E é literalmente uma biblioteca super simples na qual vai deixar você poder fazer requests, né, na sua API. Super simples, super fácil, e você utilizando as duas Jest e Supertest, você vai ter um visual muito parecido com o que é hoje, por exemplo, para você fazer uma automação com Cypress ou até mesmo uma automação com Playwright. Você vai ver que é basicamente igual. E inclusive, Jest e Supertest, quando eu preciso fazer algumas coisas um pouco mais específicas de testes de API, eu utilizo na minha automação, tá? Para o back-end. No front-end, no caso, eu uso Playwright, e no back-end eu uso Jest com Supertest, atualmente. Se você não quer utilizar Jest, você pode utilizar também VTest. Galera,
A Vitest é uma ferramenta de testes que se diz, inclusive, mais rápida do que Jest, e ela, inclusive, fala também que ela é compatível com os testes de Jest. Então, basicamente, você não tem que nem que reaprender, né? Se você já utiliza Jest, você pode utilizar a Vitest. E ele é uma ótima ferramenta, ele é um framework nativo e ele é super, super rápido e é justamente para isso que ele existe, tá bom? Ele vai aí servir para ficar no lugar do Jest e não do Supertest, tá bom? Porém, ele é uma ótima ferramenta. Então, galera, Vitest, caso você não queira utilizar o Jest, inclusive até mesmo a sua empresa, né? Caso os devs da sua empresa queiram mudar do Jest e utilizar o Vitest, para ver se ele faz diferença aí no teste e na velocidade, acho que vale a pena. É uma ótima ferramenta, é uma ferramenta da Vercel, que para quem não sabe também é a mesma criadora do Next.js, que é uma tecnologia super, super legal. Agora, galera, vamos falar um pouquinho das tecnologias mais utilizadas, as tecnologias mais populares de 2023, tá bom? Que inclusive provavelmente vão continuar crescendo em 2024. Vamos falar aqui de linguagem, as linguagens mais populares para os profissionais, tá bom? Porque a gente aqui pode inclusive dividir por profissional, aprendendo a codar, other coders, a gente vai pegar, vamos focar nos profissionais. Quais são as linguagens mais utilizadas, tá bom? Então aqui, ó, Programming Scripting Languages. Então as mais utilizadas de 2023 foi JavaScript, obviamente, né? JavaScript é gigantesco. A gente teve HTML, CSS, SQL, que também banco de dados aí sequencial utiliza, Python, TypeScript já está quase passando Python, eles já estão quase na mesma pontuação. Depois a gente vai ter Bash e Shell, né, que é uma linguagem aí de script. A gente também tem Java, C#, C++, PHP. O PHP está caindo lentamente, né? O PHP continua caindo. A gente vê o Go subindo com força, mas as outras tecnologias que você vê aqui, ó, temos Dart, Ruby também está bem menos utilizado. Kotlin a gente utiliza aí para fazer desenvolvimento de aplicativos Android, né? Então essas são as mais populares. Então JavaScript continua sendo uma das mais populares e TypeScript está quase chegando ali no Python. E é por isso, galera, que eu ensino JavaScript aqui de preferência na Lume, tá bom? Agora, vamos ver quais são os bancos de dados mais utilizados de 2023. Os bancos de dados mais utilizados para a área profissional é Postgres, não me surpreende nem um pouco, logo depois a gente tem MySQL, tá? Um pouquinho atrás. Depois a gente tem SQLite, Microsoft SQL Server, MongoDB, que é o primeiro e eu acho que o único banco de dados não relacional utilizado, tá bom? Galera, uma coisa importante, você vê aqui, nossa, quantos bancos de dados diferentes. Se você aprende SQL, tá bom? Ele vai funcionar para o Postgres, para o MySQL, para o SQLite, ele vai funcionar para o SQL Server, ele vai funcionar para o MariaDB, Oracle, fiquem tranquilos. Se você sabe aí SQL, você não vai se perder com nenhuma dessas tecnologias. Porém, agora Redis e MongoDB você vai ter que aprender separado. MongoDB é bem simples, tá? Ele funciona basicamente como se ele fosse um JSON, mas é interessante você saber que tem uma diferença, e é super simples, tá bom? E saiba também, tá, galera, que eu vejo que muitas empresas, né, alguns anos atrás começaram a utilizar MongoDB, porque eles acharam uma ótima tecnologia, porém eles começaram a migrar novamente para Postgres. Eu vejo mais pessoas falando sobre Postgres, MySQL, até mesmo MariaDB, mas não estão falando mais tanto sobre MongoDB. E por que eles falam mais sobre essas tecnologias? Justamente porque essas tecnologias aqui, essas top 3 aqui, são todas gratuitas, tá? A Microsoft SQL Server, ele já não é gratuito, então é isso. E MongoDB também, ele é gratuito até alguma porcentagem aí, eu não sei exatamente, mas eu sei que ele é freemium, né? Você começa utilizando para aprender, ele é grátis, depois você tem que pagar. A gente tem outros bancos de dados, mas eles são muito menores, né? Depois do Oracle aqui, basicamente, a gente não precisa se preocupar. É bem provável que você vá cair com qualquer um desses outros bancos de dados. Pode acontecer, não estou dizendo que não, porém é mais improvável. E agora a gente vai falar sobre as nossas Cloud Platforms, então a criação aí dos nossos servidores, onde eles ficam. Quem está em primeiro lugar é a nossa querida amiga Amazon, a AWS, né? A Amazon Web Services. Está bem na frente, inclusive, de qualquer outra. A gente vê aqui que está pegando para o segundo posto de mais utilizado, a gente tem a Microsoft Azure e Google Cloud, né? Depois a gente tem Firebase, Cloudflare, né? Heroku, Vercel também, ó, que inclusive lembra que a gente falou agora da Vitest? Então, Vercel é da Vercel, que também tem um cloud provider. E é isso, galera. Basicamente, aí, se você sabe mexer com qualquer uma delas, já é interessante, tá? QA normalmente não mexe tanto assim com a parte de servidores, isso é uma coisa mais de DevOps.
Porém, é interessante que vocês saibam disso. Se vocês forem estudar para mexer, né, com a parte mais de cloud, é legal que vocês tentem focar em Amazon, porque como vocês podem ver, ele está com a maior parte aí da fatia, tá bom? Mais pessoas estão utilizando ele, ele é o mais popular. Mas se você sabe Google Cloud ou Microsoft Azure, tá ótimo. Qualquer um deles funciona, tá bom, gente? Porém, foquem aí nos top, se vocês querem aprender alguma coisa sobre servidor e cloud. Agora vamos falar sobre os frameworks mais utilizados, frameworks e tecnologias, né? Primeiro de todos, React, que é literalmente para você desenvolver aplicativos front-end, tá bom, galera? Então, toda a parte front-end, ó, React é aí a primeira mais utilizada. Logo depois a gente vai ter Node.js, que é basicamente um runtime do JavaScript, ou seja, JavaScript aqui. Depois a gente vai ter jQuery, tá? Galera, para quem não sabe, jQuery é uma tecnologia mais antiga de JavaScript que ajudou muito, tá? Ele era uma biblioteca que ajudou muito o JavaScript, porém ele vem sido descontinuada aí conforme foi passando os anos, mas ainda tem muita coisa com jQuery. Por exemplo, é interessante até vocês saberem que, por exemplo, o Cypress tem um pouquinho de jQuery. Você pode fazer lá uns scripts com jQuery que vai funcionar. Porém, o jQuery, ele ainda está sendo utilizado, mas eu acho improvável que você vai trabalhar num time que esteja criando algo novo com jQuery. Provavelmente só algo com manutenção mesmo. A gente também tem Angular, né, que também ele concorre diretamente aí com React, como um framework front-end. A gente também tem Express, que ele é uma biblioteca para trabalhar com JavaScript, inclusive todas essas 4 primeiras ferramentas aqui são de JavaScript. Opa, 4 não. Todas essas 5 primeiras ferramentas aqui são para JavaScript, tá bom? Inclusive o Express ele serve para você criar APIs, ele te ajuda, é uma biblioteca para te ajudar com APIs. A gente tem também ASP.NET Core, que é para C#. Temos Vue.js, que concorre diretamente com React. A gente tem Next, ASP.NET, o ASP.NET Core é novo e o ASP.NET é o antigo. A gente também tem Spring Boot, que é para poder fazer APIs utilizando Java, WordPress, Flask e Django, que também são ferramentas para você construir APIs utilizando Python, Laravel. A gente também tem o AngularJS, que esse daqui ele vai sumir em algum momento, que ele parou de ser atualizado, ele virou só Angular, né? É outro produto, não é mais AngularJS. E a gente tem aí o resto, né? A gente também tem Ruby on Rails, Svelte também, que é uma tecnologia que está concorrendo aí com React. Mas é isso, galera. Essas são as maiores tecnologias e essas que vocês têm que ficar de olho. Na minha opinião, fiquem tranquilos com jQuery. Se vocês quiserem aprender um pouquinho de jQuery é legal, mas como eu disse, são só coisas aí que não estão sendo mais criadas, elas só são mantidas, né? E agora, galera, os editores de código. Eu sempre falo de editor de código aqui e eu trago o VS Code. O VS Code é uma ótima ferramenta de edição de código, tá bom? Eu adoro, ela tem ótimas extensões, ela é super rápida, super fácil de utilizar. Porém, vamos ver quais são as mais utilizadas. As mais utilizadas atualmente é o VS Studio Code, é o VS Code, né? Tá em primeiríssimo lugar, disparado. Depois a gente vai ter o Visual Studio, inclusive, caso vocês não saibam que eles são da Microsoft, tá? Inclusive, Microsoft às vezes ela acerta. Aí, pra quem gosta da Microsoft, desculpa, mas às vezes eles acertam. Também temos o Visual Studio, que ele é basicamente para você trabalhar com C#, .NET. Ele também acho que dá para você trabalhar com outras linguagens, mas eu não acho que é comum. A gente também tem o IntelliJ, né, que é o pessoal que desenvolve com Java, que é uma IDE focada para Java, tá? Temos o Notepad++, Vim, o Android Studio e o PyCharm. Só para vocês saberem, o PyCharm é para você trabalhar com Python, tá? É uma IDE, né, para você trabalhar com Python da mesma criadora do IntelliJ, tá bom? Então, caso você trabalhe com IntelliJ ou trabalhe com PyCharm, saibam que elas são da mesma empresa e é ótimo, tá? Todas essas ideias são ótimas. Porém, eu gosto muito do meu Visual Studio Code, eu já estou acostumado, já tenho as minhas extensões. Agora, vamos falar sobre ferramentas de gerenciamento. Olha que legal. Em primeiríssimo lugar temos Jira, também é uma ferramenta que eu gosto bastante de falar. A gente tem Confluence, que vem com Jira, que é uma ferramenta de documentação. A gente tem esse Markdown File e depois a gente vai ter Trello e Notion. Tá bom? Eu tô vendo também que a Azure Ops é uma ferramenta que estão utilizando bastante. Eu utilizo, para vocês terem noção, aqui na Lume a gente utiliza bastante Notion para a parte de documentação. E eu ensino bastante Trello também, porque é uma ferramenta super simples e gratuita. Então, time, eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu quis trazer para 2024, quais são as tecnologias, ferramentas que você pode utilizar em 2024. Eu estou um pouquinho rouco, eu estou doente, então peço desculpas aí pelo ânimo, mas a gente aqui não pode ficar sem vídeo. Então, mesmo doente, eu trouxe para vocês um vídeo logo de começo de ano em 2024. E time, se você tiver qualquer dúvida, deixa isso nos comentários que a gente responde todas as perguntas dos comentários. Além disso, se você gostou e
ajuda aqui o cara que ele tá doente e se inscreve que a gente traz vídeos de tecnologia IKEA todos os dias aqui no YouTube, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo ano e tchau, tchau!